Saudações, meu nome é Jonas Afonso e nesse vídeo vou falar sobre o sistema de amortização em inglês. Antes de começar a falar do sistema de amortização em inglês, vamos falar dos elementos da tabela. Então vamos ter o tempo ou período, vamos ter o capital em dívida no início do período, vamos ter os juros, vamos ter a amortização, a prestação, o capital em dívida no fim do período. Vamos ter aqui esse exemplo aqui. Um financiamento de 100 mil meticais contraído a taxa anual de 12% vai ser amortizado em 5 anos. Preencha a tabela usando o sistema de amortização em inglês. O sistema de amortização em inglês é o sistema em que o valor da amortização é constante. Então, para acharmos o valor da amortização, vamos pegar o nosso capital, neste caso os 100 mil, e vamos dividir pelo período de tempo, neste caso da amortização, neste caso são os 5 anos. Então, o nosso valor da amortização vai ser igual aos 100 mil sobre 5, que vai ser igual a 20 mil. Então, temos aqui a nossa tabela e já podemos preencher o tempo e o valor da amortização, que são os 20 mil meticais que calculamos anteriormente. Agora, podemos colocar aqui o nosso capital em dívida, que são os 100 mil no início do primeiro período. E o capital aqui em dívida, no fim, vai ser igual aos 80 mil. Então, como temos o valor da amortização, então já podemos calcular preencher aqui a coluna de capital em dívida no fim. Então, que vai ser, aqui por exemplo, no primeiro período, vai ser os 100 mil menos 20 mil da amortização, vai ser igual a 80 mil. E vamos pegar esses 80 mil para ser o capital em dívida no início do segundo período. Então, para calcular o capital em dívida no fim do segundo período, vamos pegar os 80 mil menos o valor da amortização, que são os 20 mil meticais. Vão ser 60 mil. Vamos fazer de novo. No terceiro período, vamos pegar os 60 mil para ser o capital no início do primeiro período, do terceiro período neste caso, e vai ser o valor do capital em dívida no início. E para acharmos o valor em dívida no fim, vamos pegar os 60 mil e subtrair com os 20. Vamos ficar aqui com os 40 mil. E vamos fazer o processo até chegarmos ao último período, que vai ser o capital em dívida no início, vão ser os 20 mil, e o valor da amortização é os 20 mil. Então, o capital em dívida no fim do último período vai ser igual a zero, porque 20 mil menos 20 mil dá zero. Agora, vamos calcular os juros. Os juros do primeiro período, neste caso, vamos calcular os juros dos 12% do valor de 100 mil. Então, vamos ter aqui 12 mil. Já podemos calcular aqui o valor da prestação. Então, o valor da prestação vai ser igual ao valor dos juros mais o valor da amortização. Aqui no sistema inglês, então, vai ser o valor, neste caso, do juro mais o valor da amortização. Vai ser igual aos 32 mil. Vamos agora para o segundo período. Vamos calcular os juros sobre o valor de 80 mil. Então, os juros de 80 mil na nossa taxa de 12% vão ser igual a 9.600. Agora já podemos achar a nossa prestação, que vai ser igual a os juros mais a amortização, que são os 9.600 mais 20 mil, que vai ser igual a 29.600. Vamos repetir o processo no terceiro período. Neste caso, calculamos juros do valor de 60 mil. Então, para acharmos já o valor da prestação, vamos pegar o valor do juros do seu período mais o valor da amortização do terceiro período, que vai ser igual a 27.200. Fazemos o mesmo no quarto período e o mesmo também no quinto período. Espero que tenha entendido. Obrigado e até o próximo vídeo.